Parabéns pra você, nesta data querida, vá assistir uma aula e mudar sua vida. Gente, estamos de volta aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou Thiago Feitosa e estamos para mais um episódio da série Parabéns, onde um aniversáriozinho importante no seu vestibular vai se fazer presente aqui neste vídeo. Queria agradecer a vocês por estarem prestigiando a nossa série, que tem muitos episódios esse ano, até o vestibular. Vamos pegar os principais assuntos, né? As chamadas efemérides, né, gente? Que são assuntos que fazem um aniversário redondinho no ano de 2014. Estamos falando aqui, pessoal, de um evento que completa 20 anos em 2014, que são, né, os eventos ocorridos em Ruanda, né? O genocídio em Ruanda, que matou mais de 800 mil pessoas num período de 100 dias. É importante, antes, pessoal, a gente fazer uma análise do dramático cenário africano, um continente que nós sabemos que foi extremamente violentado ao longo da história, devido à sua riqueza natural, devido à sua importância geopolítica, né? E foi retalhado, violentado. É um continente com 54 países, porém com mais de 1.200 grupos tribais, né? Grupos esses que foram forçadamente obrigados a viver no mesmo lugar, convivendo e, obviamente, entrando em confronto. Esse confronto, você também deve compreender, pessoal, que foi interessante para o colonizador, porque uma vez que o colonizado não se torna coeso, é mais fácil a dominação de um agente externo. Mas vamos primeiro fazer esse processo introdutório. Galera, a África, né, como nós tínhamos mencionado, com seus 54 países, né? Lembramos que ela tinha 53, mas com a existência do Sudão do Sul, né, criado recentemente, você teve mais um país sendo incluído nesse continente. 34 conflitos étnico-tribais em atividade, né? É uma média bastante assustadora para um continente, né, em pleno século XXI, onde, teoricamente, os confrontos deveriam se amenizar. Temos 1 bilhão de habitantes, numa área aí de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Essas etnias, pessoal, você deve tomar cuidado, né? Porque quando a gente fala da etnia árabe, você tem o perfil racial cultural árabe e tem o perfil linguístico árabe. Se você for considerado do ponto de vista de idioma na África, você vai ter 180 milhões de árabes, com egípcios predominantemente, né? Berberes e os próprios árabes, né? Esses árabes em torno de 30 milhões, né? Ou seja, aqueles que são genuinamente árabes e que também falam o idioma árabe. Temos os Haussás, Yorubás, Oromos e Igbos, né? Também com 30 milhões de pessoas, cada grupo tribal desses. Os Amihara e os Ijaw com cerca de 20 milhões. Os Somali, os Fulas, Shonas e os Zulus, né? Com cerca de 10 a 15 milhões, mais ou menos, de pessoas em cada grupo tribal desses. Então, somente aqui, citando os macrogrupos, você já percebe uma pluralidade muito grande. Se você for fazer uma análise minuciosa, né, é quase impossível você determinar exatamente, né, as especificidades desses grupos tribais devido à sua grande ramificação. Agora, você imagina dividir uma pluralidade cultural dessa tão imensa em apenas 54 agrupamentos nacionais, ou seja, o colonizador europeu verdadeiramente exerceu uma violência muito grande, né, nesse processo de ocupação do espaço africano. Galera, essas tendências de conflitos, esses vetores de conflitos, eles acabam também revelando, né, uma maior intensidade se você observar também uma maior pluralidade, né? O que eu quero dizer? Quanto mais divisões de grupos tribais, mais conflitos você tende a observar. Se você for fazer uma análise, por exemplo, da região ali do Maghreb, Saara, o Maghreb, pessoal, aquela faixa do norte da África, né? Onde ocorreu, por exemplo, recentemente, a Primavera Árabe, né? Assiste aquele videozinho lá do Zé Bonner, né, no X da Atualidade, que ele fala bastante sobre isso. Nessa faixa ali do norte africano, temos cerca de 90% de população islâmica. Então a ocorrência de conflitos étnicos é menor. Pô, Thiago, estamos vendo conflitos na Primavera Árabe ali na região. Você vai dizer para mim que tem poucos conflitos? Eu não disse poucos conflitos. Poucos conflitos de ordem étnica. Se você for fazer uma análise da Primavera Árabe, os confrontos são muito mais de ordem contra um governo ditatorial, né, por influência de agentes estrangeiros incitando esses confrontos, mas não existe uma motivação étnica principal. Se eu pegar a região ali
já mais centralizada, né? Um pouquinho abaixo do Saara, né? Naquela área que você chama de Sahel, e também um pouco mais ao sul do Sahel, o Níger, Chad, Sudão, Nigéria, Serra Leoa. Ali, gente, eu tenho de 50% a 90% de islâmicos. Nesse caso, pessoal, os confrontos já começam a aumentar, porque você vai ter um grupo predominante islâmico e outros grupos étnicos diferenciados. Esse confronto ele acaba sendo um pouco mais intenso. Lembrando que o islamismo é a mesma coisa, né, do que os muçulmanos, né, gente? Ou seja, as pessoas que professam o Corão como livro sagrado, e não confundam, por favor, com os árabes, né? Os árabes já representam um perfil racial, étnico-cultural, que não necessariamente envolve todo mundo islâmico. Ou seja, a grande maioria dos árabes, grande maioria, são islâmicos, mas nem todos os islâmicos são árabes, né? A gente deve prestar atenção nisso. E se eu pegar um pouquinho mais para baixo ali, na Etiópia, Tanzânia, Costa do Marfim, a média já vem de 30% a 50% de islâmicos, ou seja, uma intensidade também de confrontos bastante significativa. O que leva a gente a entender que a forçada convivência desses grupos étnicos no mesmo ambiente é a principal causadora de confrontos na África. Agora vamos analisar especificamente o caso de Ruanda. Legião X, agora vamos então entender sobre Ruanda especificamente, né? Ruanda é um país que tem uma área de apenas 26.338 km², né? Uma população de cerca de 11 milhões e meio de pessoas. E aí você percebe, pessoal, o quê? Que Ruanda foi colonizada pela Alemanha no século XIX e passa a ser domínio belga ali a partir do final da Primeira Guerra Mundial, devido, obviamente, ao enfraquecimento que a Alemanha sofreu nesse confronto, né? Como é que é a organização interna de Ruanda? Você tem uma elite Tutsi, né? Uma etnia Tutsi, onde eles pertencem a essa alta classe social, sendo uma minoria populacional, cerca de 15% da população. A grande maioria, a massa, né, porém mais empobrecida, com 85%, é composta pelos Hutus. E na identificação das pessoas em Ruanda, sua identidade tem coloração diferente para definir se você é Tutsi ou se você é Hutu. Ou seja, gerando uma fragmentação social que obviamente era interessante para o colonizador. Nunca é positivo para quem coloniza que os colonizados, né, tenham uma integração, uma união, que possam desenvolver algum tipo de nacionalismo. Então a continuidade dessa separação, ela acaba sendo extremamente interessante para os agentes externos, né? A grande crise que vai desencadear, né, no genocídio de Ruanda vai se dar no ano de 1994, onde o presidente eleito de Ruanda, que era Hutu, ele vai ser morto, né? Na verdade, um acidente de avião, onde ele vai ser, obviamente, né, sua vida vai acabar, né? Mas não havia naquele momento ainda a comprovação de que teria sido um assassinato, né? E cria-se um jogo de acusações. Os Tutsis dizem que os próprios Hutus matam seu presidente para gerar uma instabilidade interna que favorecesse uma ruptura, né, uma revolução. Os Hutus, por sua vez, dizem que foram os Tutsis os causadores desse assassinato, né? E gera-se um cenário caótico internamente que vai iniciar uma chacina de Hutus sobre os Tutsis, né? Uma violência brutal com mutilações, né? Essas mutilações eram tidas como formas de identificar aqueles Tutsis, né? Que seriam vistos como fracos na visão dos Hutus, né? Vilas eram invadidas, assassinadas, mulheres estupradas, crianças mortas, né? Esse filme, né, o Hotel Ruanda, né, que foi muito aclamado pela mídia, né, na última década, retratou muito bem o cenário, né, de genocídio que se instaurou no país, tanto que no final desse confronto, em apenas 100 dias, você vai ter, como já tínhamos dito antes, 800 mil mortes, né, com cerca de 75% dos Tutsis sendo totalmente eliminados. Claro que a ONU vai intervir, né? É um cenário ali que gera uma comoção internacional. Essa intervenção da ONU vai ser sucedida por uma nova eleição e nessas novas eleições você vai ter os Tutsis chegando ao poder, claro, né, ali tentando resgatar, né, a sua estrutura. Havia, né, uma comoção internacional em torno da causa Tutsi, só que aquela questão, né, gente?
todo mundo que sofre uma violência acaba tendo um sentimento de revanchismo. E os Tutsis, eles vão iniciar uma revanche que vai desencadear novamente um processo de chacina, né? Tutsis agora agredindo os Hutus. Esses Hutus vão se refugiar no país vizinho, que é o Congo, e no furor de perseguição aos Hutus, os próprios Tutsis vão transgredir as fronteiras do Congo e vai passar a ser um ato de guerra, ou seja, o que era uma questão, né, tribal, étnica, vai passar a ser uma questão agora de rivalidade internacional, um ato de guerra que vai desencadear na chamada Primeira Guerra Mundial Africana. Claro que isso é uma terminologia usada em livros de mais alto padrão, né, de relações internacionais, né? A gente tem um padrão muito eurocentrista, ou seja, duas guerras na Europa são chamadas de guerras mundiais. Por que não uma guerra na África também ser chamada de guerra mundial? É uma guerra que se desenvolve entre 98 e 2003 com duas frentes definidas. Uma liderada pelo Congo, que vai defender a causa dos Hutus, junto com a Namíbia, Zimbábue, Angola e o Chad, né, que é ali vizinho do Sudão. E a outra frente, defendendo os interesses dos Tutsis, formada por Uganda, Ruanda e Burundi, né? Os detalhes dessa guerra, pessoal, nós vamos ter um especial aqui no nosso X versus X, no Projeto X, onde vamos falar especialmente sobre África. Mas, resumidamente, você deve entender que nós tivemos cerca de 4 milhões de mortes, né? Desencadeando um processo muito mais grave, né? Mostrando que as feridas dos confrontos étnicos africanos, elas se fecham, mas teimam em se reabrir. É um continente constantemente assolado por esses confrontos que dificultam o seu desenvolvimento econômico, social e registra, né, as maiores taxas, né, de pobreza, miséria, de epidemias do mundo, lamentavelmente. Pessoal, continua com a gente aí e assista às aulas do Parabéns. Valeu!